E aí a gente perde a perspectiva não apenas do futuro, mas do passado e do presente. Eu não sei como é que você está diante dessas realidades. Eu espero que não esteja acontecendo com você. Porque se estiver acontecendo, você está atravessando os dias mais sombrios da tua vida. Muito difícil. Mas no próximo movimento, nós vamos ver como Deus lida com pessoas assim. Se você estiver vivendo isso, eu queria que você prestasse atenção como Deus trabalha com essas realidades da nossa alma doente. E aí os versículos 5 em diante vão nos dizer a respeito disso. Elias se deitou debaixo da árvore, caiu no sono de repente, e um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras, uma jarra de água, e ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E o anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. E Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. A primeira coisa que podemos notar ao ler esse texto é que Deus se importou com a dor e os sentimentos do seu servo. Ainda que ele desejasse morrer sozinho no deserto, sem qualquer testemunha da sua derrota, por isso ele deixa o seu companheiro na proteção do reino do sul, Judá, atrás das fronteiras de Israel, e vai para o deserto e deita-se debaixo de um zimbro e pede para morrer. O zimbro é uma árvore muito interessante. Eu não sei se dá para mostrar essa foto da árvore aí, se você preparou, mas ela é uma árvore solitária no meio do deserto. Olha ela lá, isso é um zimbro, tá? Então você vai olhar na volta, ó, só tem deserto. E aí tem uma árvore perdida no deserto. E ele vai e deita-se debaixo daquela árvore, não tem nada na sua volta. E essa é uma ideia de como é que estava a alma desse homem. Eu arrumei um cantinho para ficar e morrer. Mas aí o Senhor vai ao encontro dele e toma uma série de medidas para socorrer o seu profeta. A primeira coisa que Deus faz para socorrer esse homem que está nessa situação: os céus se movem a favor do servo de Deus, e ele manda um anjo para ministrar na vida dele. É interessante como Deus trabalha. O céu começa a se mover porque Deus se importa. E um anjo é enviado para trabalhar na nossa vida. Algumas vezes são anjos celestes, como foi esse caso, mas outras vezes são pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que são verdadeiros anjos de Deus, mensageiros de Deus, que chegam na nossa vida. Eu me lembro de uma vez que recebi um telefonema de uma senhora que tinha tomado várias pílulas para morrer. E ela me ligou e disse: pastor, eu tomei um monte de pílulas, eu quero morrer, eu estou só ligando para o senhor fazer uma oração para encomendar minha alma. Assim mesmo. Eu não queria passar esse momento sem que alguém conversasse comigo e tal. E aí, Deus deu graça, e eu consegui chegar na casa daquela mulher, e aí chamei os socorristas, ela foi para o hospital, e assim ela não morreu, graças a Deus. Deus sempre coloca alguém no nosso caminho, não nesse momento exclusivo de tentativa de morte, porque tem muita gente que consegue destruir a sua própria vida, mas ao longo da sua história Deus coloca pessoas.
Deus coloca gente que diz para você: olha, a tua perspectiva não está certa, a realidade no mundo não é bem essa, presta atenção, olha quanta coisa boa já aconteceu. Eu me lembro de uma senhora que uma vez ligou para mim e disse: pastor, está tudo ruim na minha vida. Eu falei: o que aconteceu? Eu falei assim: meu marido perdeu o emprego. E agora, como é que está a situação? Não, ele conseguiu arrumar outro, mas a gente está começando, tá, tudo bem. Olha, quase perdi a minha casa. Mas você perdeu a sua casa? Não, graças a Deus a gente conseguiu fazer uma negociação e a gente está acertando as coisas. Graças a Deus. Mas agora o meu marido está indo para o hospital. Mas o que aconteceu com ele? Não, é uma cirurgia que ele precisava fazer, e agora que ele tem plano de saúde, ele vai fazer. Gente, ela não conseguia perceber o cenário. Na vida nós temos problemas, nós temos lutas, nós temos dificuldades, é verdade, mas isso não significa que tudo mais não vale a pena. E aí Deus coloca pessoas, porque como eu não consigo enxergar a realidade, porque os meus olhos ficaram nublados, porque a minha alma está doente, Deus coloca anjos. E eles tocam em nós e dizem: olha, presta atenção, não acabou não. Deus nos toca de muitas maneiras. Deus manda não apenas bilhetinhos, Ele manda cartas, Ele vai pessoalmente, Ele abre as janelas dos céus, e a gente começa a ver o primeiro milagre, o segundo milagre, o terceiro, o quarto. Mas a nossa alma está doente, a gente não consegue perceber a realidade. E de repente esse homem acorda e o fogo está aceso. No deserto, o calor é muito forte de dia, mas o frio é muito intenso à noite. E aí o anjo que estava lá não somente tocou, disse: acorda aí, homem. Mas ele já tinha acendido fogo, e queridos, naquele tempo acender fogo era complicado, não tinha fósforo não, era difícil acender fogo. E aí o Senhor vai lá e prepara o fogo, para aquecê-lo à noite, e não tinha só fogo, tinha um pão quentinho. Quando eu era garoto, eu era encarregado de ir na padaria todo dia de manhã, né? E naquele tempo a gente não comprava pãozinho, né? Era um filão de pão. Lembra daquele negócio assim? O filão de... Bengala, né? A bengala quentinha, eu punha debaixo do braço, tá? E nunca chegava com as pontinhas em casa. Eu ia comendo as pontinhas, aquela parte crocante assim, né? Gente, aquele pãozinho tinha um cheiro, né? Aquela coisa assim que já dava fome, só de sentir o cheiro, né? Gente, ele acorda, tem pão quentinho, feito pelo anjo, mas ele estava doente. Tudo isso acontece e ainda tem água fresquinha. No deserto, água fresquinha, que o anjo preparou. Ele come, e como reflexo da sua alma, sabe o que ele faz depois? Dorme de novo. Queridos, muitas vezes Deus está trabalhando na nossa vida, e a nossa alma está tão doente, tão doente, tão doente, que a gente não apenas não percebe, mas a gente desfruta dessa graça e continua dormindo no canto da vida. E aí Deus repete tudo de novo. O anjo vai lá, acorda ele, deixa ele dormir, depois acorda, dá o pão quentinho, dá água fresca, e diz: come bastante, porque você ainda tem que andar muito. Eu fico pensando nessa cena, e quando eu vejo isso,
eu vejo assim que Deus nos ama de uma maneira tremenda, e que Ele cuida de nós até quando a gente não quer ser cuidado, e que Ele entende os nossos limites. Por isso Ele deixou Elias dormir mais um pouquinho, e Ele continua a suprir as suas necessidades, e Ele espera, Deus espera pacientemente que possamos renovar as nossas forças. E aí então Ele nos toca mais uma vez, nos alimenta de novo, mas agora Ele acrescenta algumas recomendações, e Ele diz: Elias, agora chega, agora é hora de levantar. Eu acho tremendo isso, porque se Deus permitisse, Elias continuaria dormindo até morrer. Mas chega um momento que Ele chacoalha a nossa vida e diz: chega, Elias, chega de autocomiseração, chega de pensar que a vida não vale nada, chega de pensar que você é um fracasso, porque isso é mentira. Eu continuo a ter um plano maravilhoso para a tua vida, assim como lá no passado eu te chamei, e os meus milagres são prova de que eu estava do seu lado. Você tem muito caminho pela frente ainda, porque eu não desisti, nem terminei de escrever a sua história. Sabe, queridos, às vezes na nossa vida, Deus tem que dar uma chacoalhada. Não é uma chacoalhada de punição ou de desgraça, mas é uma chacoalhada de realidade. Para de olhar a vida pela cartinha que chegou, para de olhar a vida pelo problema que você está enfrentando hoje, para de olhar a vida na perspectiva de uma única coisa, enxerga o cenário todo, porque Deus não deixou de estar do seu lado. Assim como Ele esteve na grande batalha com os 400 profetas, Ele está na batalha da sua alma, quando você está debaixo da árvore querendo morrer. Ele não desistiu, e nem vai desistir, e Ele chacoalha a nossa vida, e Ele diz: volta para enxergar a vida do jeito que ela é, não do jeito que você pensa que ela é. E então Ele começa a fortalecer o seu servo, e aquele alimento é algo mais. O alimento agora é o pão da vida, é a água da vida, é o fogo do Espírito. E Ele diz: levanta, homem, porque eu estou te dando o pão da vida, a água da vida, o fogo do Espírito, e tem um longo caminho pela frente. É interessante que às vezes a gente imagina que o caminho acabou. Eu estava lendo um livro essa semana, achei muito interessante uma frase: o caminho termina quando a gente para, mas enquanto a gente continua andando, sempre existe um outro caminho. Você já parou para pensar que é verdade? O caminho termina quando a gente para. Mas não significa que não exista qualquer outro acesso à nossa volta. Significa que a gente parou. Então, acorda para enxergar o que Deus ainda pode fazer na sua vida. Levanta, se fortalece no pão da vida, se alimenta na água de Deus, na água da vida, se aquece no fogo do Espírito, porque é o Senhor que nos sustenta, nos dá força e reanima a nossa alma. O toque, o suprimento e o recomissionamento foram tão tremendos, que Elias se levanta e caminha por 40 dias e 40 noites. Isso não é normal. Isso é mais um milagre do Senhor na vida dele. O que Deus está tentando nos dizer aqui é que a nossa vida é sustentada pelos milagres de Deus,
é protegida pelos exércitos celestiais, é suprida pelo pão, pela água da vida que procedem do trono de Deus, é aquecida no derramar do poder do Espírito Santo sobre nós, porque o Senhor é a nossa força. E hoje o Senhor quer tocar em você, quer alimentar você, quer matar a sua sede, quer fazê-lo arder novamente. Hoje Ele quer que você seja renovado pela sua graça, que você se levante, porque ainda não terminou, há um longo caminho pela frente. E Ele vai marcar esse caminho com o seu suprimento, de modo miraculoso, como já fez no passado. Talvez a palavra mais forte é: Elias, você não é um fracasso, você só ainda não terminou a sua missão. Você não é um fracasso, você ainda não terminou a sua missão. Você não é um fracasso, você ainda não terminou a sua missão. E Deus está escrevendo com você a história através das suas mãos. E aí o Senhor levantou Elias, e ele caminhou 40 dias e 40 noites, fez uma viagem longa, no poder e na força da graça de Deus. Nessa manhã eu queria orar com pessoas. É muito ruim quando esse cenário da vida fica turvo, e a gente começa a enxergar a vida na perspectiva da nossa escuridão interior. A Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, quão grande luz há dentro da sua alma. Mas se os seus olhos forem maus, grandes trevas estão dentro de você. Que verdade! Hoje Jesus quer mudar os seus olhos. Ele quer fazer você perceber que Ele está no controle do cenário, que ainda que tenha chegado um bilhetinho na tua vida, e talvez esse bilhetinho seja situações, ou sejam situações que você não gostaria de viver ou passar, sejam acusações que mexem com o seu caráter. Se tem uma coisa que dói, é quando alguém faz alguma acusação que mexe com o seu caráter, especialmente com pessoas significativas, ou num ambiente significativo. Diz assim: não me conhecem há tantos anos, não entendem. Aí dá vontade de desistir de tudo. Algumas vezes na minha vida isso aconteceu. Algumas vezes. Algumas vezes eu já pensei: não adianta não. Esse negócio de ser pastor é complicado. Mas não é porque eu sou pastor, é porque a minha alma estava doente. Assim como talvez você esteja pensando: olha, esse negócio de ser esposa, esse negócio de ser marido, esse negócio de ser pai, esse negócio de trabalhar nessa empresa, porque os bilhetinhos, eles vêm de vários lugares diferentes, e a gente pensa: acabou, não tem jeito, eu não consigo lidar com o que está dentro de mim. E aí vem o anjo do Senhor e toca na gente, e faz a gente enxergar que a realidade não é aquilo que a gente está imaginando ver, e Ele nos coloca na caminhada de novo. E o pão da vida, que é Jesus, e a água da vida, que é Jesus, e o fogo do Espírito, que é a presença do Deus vivo dentro de nós, faz nos enxergar que o caminho nunca acabou, simplesmente a gente parou no meio da jornada. Nessa manhã eu queria orar com você. Eu não sei o que está acontecendo no seu coração,
e nem sei porque Deus falou isso comigo. Essa semana eu estava lá orando, e enquanto eu estava orando, diferentemente do que eu costumo fazer, o Senhor me deu essa mensagem, eu comecei a escrevê-la. Talvez porque você precisasse ouvir. E para dizer para você, hoje o anjo do Senhor chegou pertinho de você e disse: levanta, e coloca o teu nome, levanta, 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 porque o caminho não terminou, você só parou nele. Eu sou contigo, não desisti de você, tenho um plano para a tua vida. Suas mãos são abençoadas, seus pés são abençoados, sua boca é bendita. Elias, coloca o teu nome. Eu vou cuidar de você, no dia bom e no dia ruim. Se você é essa pessoa, eu queria muito orar por você. Só quem já sentiu o que você está sentindo pode entender como dói. E eu garanto para você que eu já senti. E eu queria orar por você hoje. Então, se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você. Hoje é dia de oração. Quero interceder pela tua vida. Pedir que a boa mão do Senhor te levante. Te levante. Eu não sei a batalha que você está enfrentando, mas sei que você já enfrentou outras batalhas na vida. Sei que os bilhetinhos são amargos, mas eles são só um pedacinho de papel diante de tudo quanto Deus já fez e há de fazer na tua vida. Isso, vem para cá. Porque hoje o anjo do Senhor está passando. Ele vai tocar em você, do jeito dele, da maneira dele. E a gente vai orar uns pelos outros, porque esse é o mover de Deus na nossa vida. O mover de Deus. O caminho não terminou, você só parou. Tem muito caminho pela frente. Então come bem, se alimenta bem do pão da vida que é Jesus, da água da vida que é o Senhor Jesus, da graça do Espírito Santo em você. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente tem um choque de perspectiva, porque aquilo que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, porque tudo que a gente enxerga com os nossos olhos é interpretado pela nossa alma, e as coisas têm sentido diferente para as pessoas, porque a gente interpreta a luz da nossa alma. Aí vem o Senhor e diz: olha, eu quero te mostrar o que eu já fiz, o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer na tua vida, tá? Então vamos orar junto, tá? Curva a sua fronte agora. Senhor Jesus, tu conheces o que vai na alma desses teus filhos. Eles estão aqui na frente dizendo: Senhor, está doendo aqui dentro. E às vezes eu acho que o Senhor não percebeu que está doendo. E às vezes, Senhor, eu estou tão incomodado com a realidade que está à minha volta, porque eu acho que o Senhor esqueceu da dor que está dentro de mim. Mas hoje, Senhor, só me mandou aqui para falar com eles, para dizer que não, Senhor, o Senhor não se esqueceu deles, que o Senhor os ama. E nessa hora eu quero te pedir, Pai, mais do que palavras, visita os teus filhos agora no poder do Espírito Santo. Assim como Elias foi consolado pela visita do anjo, assim como Elias foi alimentado pelo pão quentinho sobre as brasas, assim, Senhor, como ele foi dessedentado pela água fresca, assim como o Senhor teve paciência de esperar ele descansar, mas que não permitiu ele ficar ali, assim o Senhor faça agora.
levanta esse teu povo, levanta esse teu povo. E Pai, continua a fazer os teus milagres na vida deles. Senhor, que as cartinhas que chegam para nós ao longo da vida, que a gente possa lançá-las fora, porque Senhor, a nossa esperança é o Senhor, a nossa força vem do Senhor, a nossa alegria é o Senhor, o nosso futuro eterno só é o Senhor. Então nesta hora, coloca de pé esses teus filhos, que haja um milagre aqui, de renovação da alma. E quando eles saírem, eles vão encontrar os problemas, porque os problemas continuaram, a perseguição de Elias continuou. Mas Senhor, que eles tenham a sua vida renovada no poder do Espírito, que eles tenham uma visão nova, que eles tenham uma missão, Senhor, bem clara, que seus pés sejam fortalecidos, que os seus olhos sejam abertos, e que a graça do Senhor se revele na fraqueza deles. Ó Pai, a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ou seja, nós quando estamos tão fraquinhos, damos oportunidade para o Teu poder ser tão grande em nós. Esse Teu povo está dizendo: Senhor, eu estou abatido. Então agora revela o Teu poder na vida deles, de maneira tão intensa, que haja celebração na alma. Ó Pai, cura a alma desses Teus filhos, para que eles possam ter ânimo, força, para continuar na jornada. Fica com eles e abençoa, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Todo o povo de Deus de pé, não sai agora não, dá a mão para quem está perto de você, e quem está pertinho de você, você vai dizer assim: ó, tem muito caminho pela frente, pode falar, tem muito caminho pela frente, não acabou não. Agora eu não diz só isso, que senão desanima, não é? Diz assim: o Senhor é contigo. Fala, o Senhor é contigo, nunca deixou de ser. Você é amado, amada de Deus. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Cartinhas virão, e algumas serão não cartinhas nem bilhetinhos, serão textos grandes, mas o Senhor é conosco. E se Deus é por nós, você acredita mesmo nisso? Então vai, continua, e o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, diz a palavra de Deus. E você vai encontrar anjos no seu caminho, gente que vai te ajudar a perceber o que tem na sua volta, e gente que vai te ajudar no meio da caminhada. Quando um anjo chegar, diz: oh, obrigado, Senhor, porque eu não estou sozinho nessa jornada, o Senhor é comigo.